Olá! E para começar a nossa análise, é importante sempre lembrar a fonte do nosso material. Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno ESP-ANP-ED23. O tema central é Currículo por competências e a organização por áreas do conhecimento. A nossa missão aqui é bem clara, né? Pegar esse conteúdo pedagógico, que às vezes é bem denso, e transformar uma ferramenta de estratégia. O foco é total em quem se prepara para o concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia e, claro, nas armadilhas que a gente sabe que a banca FGV adora preparar. Vamos entender de verdade o que significa essa transição de um currículo de acumulação para um de mobilização de saberes. Ok? Vamos lá? Vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida é uma mudança de paradigma, assim, gigantesca. A gente sai daquele modelo que, nossa, muitos de nós vivemos na escola, onde o aluno era visto quase como um depósito de informações. Eu lembro de aulas de história que eram basicamente decorar datas. Era um baú onde o professor ia guardando fatos. Agora o jogo é completamente outro. Como que, na prática, se sai da simples memorização para algo tão mais dinâmico como as competências? Pensa assim, a competência de verdade, ela aparece na hora do e agora? Sabe? Quando o manual não tem a resposta, quando o procedimento padrão não se aplica. O material do professor Lessa é muito preciso nisso. Ele usa o termo orquestração de recursos diante de um problema. A verdadeira competência só se revela no imprevisto. Se a situação é repetitiva, se é algo que se faz mecanicamente, Ah, entendi. aí temos só uma habilidade. A competência é outra coisa. É pegar um pouco de conhecimento daqui, uma habilidade dali e criar uma solução na hora para um problema que talvez nunca tenha sido visto antes. Então, a habilidade seria, por exemplo, saber martelar um prego, mas a competência seria construir um abrigo com um martelo, alguns pregos e um monte de madeira que se encontrou por aí sem nenhum manual de instruções? É por aí? Perfeita analogia. É exatamente isso. E essa ideia se conecta diretamente com a função do analista de pedagogia no legislativo. O material destaca um conceito fundamental: a educação omnilateral. Não se trata de dar um curso sobre como usar o sistema de votação. É uma formação integral. Ou seja, o trabalho do pedagogo ali não é só treinar o servidor, é criar cenários para que ele desenvolva essa capacidade de improviso inteligente, vamos dizer assim. Isso, É prepará-lo para situações que ainda nem existem. exatamente. O foco é desenvolver o pensamento crítico, a autonomia, para que os servidores e, por extensão, a sociedade, possam exercer uma fiscalização democrática mais eficaz. O pedagogo na ALIRO não vai estar só organizando cursos sobre regimento interno. A função é muito, muito mais ampla. É a formação para a cidadania. E esse conceito, cidadania, permeia toda a estrutura do currículo moderno. É o grande pano de fundo dessa discussão. Certo, então vamos aprofundar um pouco na teoria que sustenta tudo isso. O autor que o material mais destaca é o Philippe Perrenot. E o professor Lessa alerta que, para a FGV, a definição dele é a que vale, né? Perrenot fala muito em esquemas de ação. O que, de fato, são esses esquemas? Esquemas de ação, olha, são as estruturas mentais que a gente cria e que nos permitem enfrentar não apenas uma situação, mas toda uma família de situações. Pensa nos esquemas como os aplicativos que a gente tem na nossa cabeça. O exemplo que o material nos dá é ótimo. A competência de legislar. Que parece uma coisa só, mas não é. De jeito nenhum. Legislar é uma competência super complexa, que mobiliza múltiplos esquemas, múltiplos apps. Você precisa acionar o esquema de ação da escrita técnica para redigir o projeto de lei. Ao mesmo tempo, precisa rodar o esquema de interpretação jurídica para ver se aquilo não fere a Constituição. E talvez o mais difícil, precisa usar o esquema de mediação política para negociar com a oposição. Peraí.
Então, uma única competência é, na verdade, um pacote desses esquemas menores. Soa menos como uma habilidade e mais como o papel de um gerente de projetos. Tipo, coordenando diferentes equipes dentro da própria cabeça para dar conta do recado. É uma boa forma de pensar. É uma excelente forma de pensar. A competência é essa gerência. É saber qual esquema abrir, em que ordem e como fazer eles conversarem entre si para resolver o problema que está na sua frente. E para evitar que esses conhecimentos, esses esquemas fiquem isolados, o material apresenta a solução que a educação brasileira adotou, a organização por áreas do conhecimento. Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. A ideia é combater o que o caderno chama, de uma forma muito visual, de efeito caleidoscópio. Adorei essa imagem. É ótima, né? Cada disciplina é um caco de vidro colorido que só faz sentido sozinho. Exato. E aqui está um ponto crucial para a prova, uma pegadinha clássica da FGV. As disciplinas não morrem. Eles não vão abolir a história ou a biologia. Isso é o que o concorrente desatento vai marcar. Elas se transformam, se ressignificam. Elas viram instrumentos. Vão para a caixa de ferramentas, usando a sua analogia anterior. Isso. A química vira uma ferramenta para investigar uma questão de poluição de um rio, por exemplo. A geografia e a história se juntam para entender um conflito por terras. O conteúdo, que agora a BNCC chama de objeto de conhecimento, deixa de ser um fim em si mesmo. Ninguém mais estuda a fórmula de Bhaskara só por estudar. Estuda-se para mobilizá-la na resolução de um problema real. A FGV vai testar exatamente se o candidato entendeu que o conteúdo virou o meio e não mais o fim. Certo. Então entendemos essa mudança para a integração. Mas isso não é só uma ideia vaga. Existe um framework teórico específico que a FGV adora testar, quase como um código secreto. O material nos aponta para um sociólogo, Basil Bernstein, que nos deu o vocabulário perfeito para descrever essa batalha entre o currículo antigo e o novo. Exatamente. Bernstein nos dá as ferramentas para nomear o que estamos discutindo. Ele fala em currículo coleção versus currículo integrado. A FGV adora essa dualidade porque ela resume tudo. O currículo coleção é o modelo tradicional. Imagina assim, várias caixas fechadas, cada uma com o nome de uma disciplina. Essas caixas têm muros altos, são isoladas. O professor de história mal dá bom dia para o de matemática. É o efeito caleidoscópio que o professor Lessa mencionou, mas com um nome mais técnico. E o currículo integrado? É o que as áreas do conhecimento buscam. As fronteiras entre as caixas se tornam permeáveis, os muros são baixos, os temas podem fluir entre elas. É um modelo onde a conexão, a interdisciplinariedade são valorizadas. A banca usa esses termos, sabe? Classificação forte para o coleção, classificação fraca para o integrado, para testar se o candidato entendeu a lógica por trás da BNCC. E tem mais. O material nos alerta para um contraponto que pode aparecer, principalmente numa questão discursiva. A visão marxista, de autores como Saviani e Newton Duarte. A crítica fundamental deles é que o currículo por competências, ao focar tanto no saber fazer e na resolução de problemas práticos, pode ser uma forma de submeter a educação aos interesses do mercado. O risco seria esvaziar o conteúdo científico, historicamente acumulado, em favor de um treinamento puramente técnico. Essa é uma crítica poderosa. Então, para o analista na Assembleia Legislativa, o desafio não é apenas implementar um currículo por competências, mas fazê-lo sem transformar a educação em mero treinamento corporativo, quase. É uma linha muito tênue, né? É a grande questão. O analista precisa ter essa visão ampla, saber equilibrar a eficácia prática de Perrenot com a cautela crítica de Saviani. É preciso garantir que a formação de competências sirva à cidadania e não apenas à empregabilidade. Falando em equilibrar conceitos, vamos a outra distinção que sempre causa confusão e é prato cheio para a FGV: interdisciplinaridade e transversalidade. Como a gente diferencia isso de uma vez por todas? De forma bem direta, a interdisciplinaridade é o diálogo entre as áreas. É uma ponte construída entre duas ou mais disciplinas. Por exemplo, quando a matemática e a história se unem para analisar dados demográficos de uma população ao longo do tempo. Há um projeto em comum, sabe?
Certo, é uma colaboração explícita. E a transversalidade? Seria algo que não tem uma casa própria? Exatamente. A transversalidade é um tema que atravessa todas as áreas, como um fio que costura o currículo inteiro. Ele não pertence a ninguém e pertence a todos. O material aponta que, no contexto da ALE, o tema transversal mestre, a grande espinha dorsal, é a educação para a cidadania. Ela não é uma disciplina, mas deve estar presente na aula de português, na de matemática, na de artes, em todas. Perfeita, essa revisão de conceitos foi ótima. Agora que está um teste de fogo, vamos para uma revisão rápida e dinâmica com os flash memos do material do professor Lessa. Vou lançar a pergunta e vamos buscar a resposta mais direta, no estilo que a FGV exige. Preparado? Vamos lá. Primeira, a BNCC é um currículo? Não. É uma base normativa, um referencial obrigatório. É o ponto de partida, não o caminho completo. A FGV adora colocar numa alternativa que a BNCC é o currículo nacional. É para induzir ao erro mesmo. Próxima. Educação integral é o mesmo que tempo integral? Jamais. E essa é outra pegadinha clássica. Educação integral é o desenvolvimento global do indivíduo, cognitivo, físico, social, emocional. Tempo integral é apenas a duração da jornada escolar. Você pode ter uma escola de tempo integral que não promove, de fato, uma educação integral. Já que falamos de crítica, qual é a principal em uma frase ao currículo por competências? O risco de se tornar um treinamento para o mercado, esvaziando o conteúdo científico e a formação humanística. Boa. Habilidade versus competência, a diferença crucial. Habilidade é o saber fazer isolado, a ferramenta. Competência é a obra, é a mobilização de várias habilidades e conhecimentos diante de um desafio complexo e novo. E o famoso conteúdo, ele morre nesse novo modelo? De jeito nenhum. Ele se transforma. Deixa de ser o protagonista para virar um recurso a ser mobilizado. Ganha o nome de objeto de conhecimento. E como funciona a avaliação por competências? O que ela mede no fim? Ela foca no desempenho em situações que simulam a realidade. O foco não é só na resposta certa, mas no processo. Como a pessoa usou os recursos que tinha para chegar àquela solução. É avaliar a orquestração, que a gente falou lá no início. E sobre a competência digital, que é um tema tão atual, como ela se encaixa nisso? Ela é vista hoje como uma competência geral, assim como a cidadania. Não é só saber usar um software, né? É usar as tecnologias de forma crítica, ética e responsável. Ela precisa ser desenvolvida em todas as áreas do conhecimento, não só na aula de informática. Última deste bloco. O que a FGV foca mais, no fim das contas? A teoria pura ou a aplicação? Aplicação, aplicação e mais aplicação. Sempre em situações problema. A banca quer saber se o candidato consegue usar a teoria de Perrenot ou de Bernstein para tomar uma decisão para resolver um caso concreto apresentado na questão. A teoria é o meio, a resolução do problema é o fim. Essa revisão rápida realmente cristaliza as distinções. É como se a gente tivesse montado o motor. Agora vamos ver se conseguimos dirigir. O material de treinamento nos dá um caso de teste perfeito, uma questão no exato estilo da FGV. Vou ler o enunciado da questão 01. Um analista pedagógico da Secretaria Legislativa da Alero é responsável por revisar o programa de formação de estagiários da LRO. Ele decide abandonar o modelo de transmissão de leis e decretos para adotar o currículo por competências. Para que essa mudança seja efetiva, o analista deve focar em, e aí vem as alternativas. Como a gente disseca isso? Vamos usar a engenharia reversa que o professor Lessa propõe. A alternativa correta, que o material aponta, é a B. Criar situações-problema do cotidiano legislativo onde o estagiário mobilize conhecimentos jurídicos e éticos para propor soluções. Ela é a tradução perfeita do que a gente discutiu. Note as palavras-chave. Situações-problema, mobilize conhecimentos, propor soluções. É Perrenot puro. E analisar as erradas nos ajuda a entender a mente da banca. A alternativa A, por exemplo, organizar uma lista de conteúdos teóricos para memorização, é o retrato exato do modelo depósito que falamos no início, certo? Exatamente. É o currículo coleção, com um teodista, o oposto do que se pede. A alternativa C, aumentar o número de palestras expositivas com especialistas, foca na passividade do aluno.
O estagiário só recebe informação, não mobiliza nada. É o anticompetência. A D, substituir a avaliação por uma prova objetiva de datas e prazos legais, também é fácil de descartar. Mede memorização pura, não a capacidade de aplicar o conhecimento. E aí, ignorar a teoria em prol da prática mecânica e repetitiva é a outra ponta do erro. Sugere um ativismo vazio, uma prática sem reflexão, que gera apenas habilidades, não competências. A B é a única que equilibra teoria e prática num contexto real, que é a essência do currículo por competências. Então, o que tudo isso significa se a gente fosse sintetizar a mensagem final do material do professor Lessa para quem vai fazer a prova da Alero? Quais seriam os mandamentos? O primeiro é, quando a FGV falar em competência, a palavra-chave que tem que acender na mente é mobilizar. Mobilizar recursos, saberes, habilidades. Se a alternativa não falar em ação, em uso do conhecimento, desconfie. Segundo, quando a prova mencionar área do conhecimento, o pensamento tem que ir direto para a integração e interdisciplinariedade. É a luta contra a fragmentação, contra os muros altos do currículo, coleção. E o terceiro, que é o mantra para a FGV, o foco é sempre na tomada de decisão em situações reais. A banca não quer um teórico. Ela quer um profissional que olhe para um problema complexo e saiba orquestrar uma solução viável. É isso que o analista pedagógico precisa ser e é isso que a prova vai testar. E para uma reflexão final, o material traz uma citação que inspira. O objetivo é que o conhecimento não seja um fardo a ser decorado, mas uma sabedoria agradável e útil para a vida. E isso nos leva a uma questão provocativa que fica para além da prova. Como uma instituição como a Assembleia Legislativa pode avaliar no dia a dia se essa mobilização de saberes está realmente acontecendo? Como saber se estão formando não apenas servidores eficientes, mas cidadãos e profissionais mais críticos, mais autônomos? Essa é a pergunta que move a gestão pedagógica de verdade. Se você deseja aprofundar seus estudos com a metodologia e o acompanhamento do professor Dr. Marcelo Lessa, inscreva-se no canal e siga o perfil do projeto Alero Turbo. A sua aprovação é a nossa meta.